7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Os veículos de comunicação invocam a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão tem como limite a dignidade do outro. Então você tem que ser correto, né? Os veículos de comunicação, portanto, tem que ser correto. Ele não pode, como uma boa parte da imprensa, principalmente aqui de Conquista. E vocês sabem quem são eles. Juntaram num corvil, que é um negócio absurdo. Ou você paga para se falar bem, ou então desce o cacete. Como eles são falsos. Eu digo sempre, ser sincero e correto, gente, é de fato superior a ser falso. Pois constrói relacionamentos baseados na confiança, respeito e integridade. Eu quero chegar no que eu falei ontem, o conselho que eu dei para a prefeita ontem. Que às vezes, quando a pessoa está no poder, eu digo sempre, você tem é como se fosse uma lâmpada acesa e as mariposas no entorno, quando apaga a lâmpada, eles correm para outra lâmpada, que são esses imbecis, falsos e puxa-sacos. Não é verdade? Então o que acontece? Nós temos que ter cuidado com essa imprensa fanfarrona. Eu queria falar outra palavra aqui, mas deixa. Olha, o professor Rafael Fonseca Santos, da Universidade Mackenzie, ele disse o seguinte, abre aspas: todo jornalista tem seu posicionamento, mas tem que buscar informações. Imparcialidade não é não tomar posição, mas buscar o máximo de posições possíveis de todos os lados. Professor Rafael Fonseca, da Universidade Mackenzie. Independente da posição que a pessoa possa estar, mas ele tem que ter a seriedade, a integridade, não como a maioria desses bandidos transfigurados ou travestidos de jornalistas, que não são, porque não tem integridade no que faz. Eles pensam em, abre aspas, fazer o pé de meia, fecha aspas. Como são? Traem amigos, trai qualquer um e puxa saco de qualquer um, bajula qualquer um em função do que estão recebendo. E nós somos muito atrasados em questões de cidadania, de tolerância e de aceitação das diferenças. Nossa escola formadora é muito ruim. Somos literalmente e principalmente baseado no interesse pessoal. No interesse pessoal. Verdadeiramente no interesse pessoal. Teve a ministra, que foi até presidente do Tribunal Superior do STF, né? Ela foi, portanto, presidente, e ela disse que essa questão do denuncismo, que isso é muito ruim. Mas eu faço denuncismo para quem eu quero. Para quem eu não quero, eu escondo as coisas, não é? Então é fundamental que tenhamos essa noção, e você que é o ouvinte, que nenhum de nós que façamos jornalismo na cidade possamos fazer a sua cabeça. Ninguém deve aceitar isso. O que nós queremos é que todos pensem, analisem e tirem a verdade absoluta. Eles não. Eu sei do que eles gostam. E disse, portanto, a ministra, uma vez, ela disse o seguinte: o denuncismo não é somente o fruto da má fé. Como eles fazem? Agora eles dividem, né, os amigos contra os outros, né? O denuncismo não é somente um fruto da má fé, da deslealdade, da improbidade, da falta de princípios, senso de justiça e valores sólidos, mas também de uma suscetibilidade exagerada e manejada a esmo, que provém de pessoas que se apresentam com essa lamentável característica. Mas o denuncismo não é só um subproduto do sensacionalismo,
mas também da busca exacerbada pelo dinheiro e para quê? Para montar o seu pé de meia. Aí eles fazem coisas terríveis. John Gunther diz o seguinte, abre aspas, a primeira essência do jornalismo é saber o que se quer saber. A segunda é descobrir quem o vai dizer. Albert Diniz diz o seguinte, abre aspas, a sociedade que aceita qualquer jornalismo não merece jornalismo melhor. Vai ter essa cambada, esse antro de ladrões da esperança do povo. Absolutamente. Os jornalistas, disse um outro pensador, são os trabalhadores manuais, os operários da palavra. O jornalismo só pode ser literatura quando é apaixonado. E você não pode fazer de forma apaixonada se você é viril. Nós podemos errar, claro, absolutamente, nós somos gente. Mas nós temos que reconhecer e não fazer o sensacionalismo. Disse o Mino Carta, abre aspas, nós vamos esmorecer na nossa crença de que jornalismo é algo que se faz com espírito crítico, fiscalizando o poder. Gente, uma prefeita, no nosso caso, é levado pelo voto e vai administrar coisa pública. Um governador como o nosso, ele é eleito pelo voto popular na democracia e vai governar coisa pública. Um presidente que foi eleito pelo voto na democracia vai governar e administrar coisa pública, tem que ser fiscalizado absolutamente. Sem o sensacionalismo e sem a bandidagem de uma parte do jornalismo que se faz e que se faz muito grande em conquista. Que a grande maioria está comprada e a grande maioria não pensa na população, a grande maioria não vê as necessidades desta população, porque eles só vão fazer o que é bom para o bolso deles. Disse outro pensador, o jornalismo é popular, mas é popular principalmente como ficção. A vida é um mundo e a vida vista nos jornais, nos jornais de bandidos é outra. O jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência, o exercício cotidiano do caráter. Disse Cláudio Abramo, e eu vou repetir. O jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Mas a maioria não tem caráter. E uma grande parte é pai, né? É mãe. E vocês vão ensinar decência para os seus filhos. Já falei disso aqui. A palavra decente com o S é descer, sem o S, sem o S. Na origem da palavra é enfeitar. E quando minha mãe, muito simples, analfabeta, de uma pobreza absoluta, me dizia, Detinho, que coisa feia é essa? Ela estava me dizendo que eu estava sendo indecente. Ela não sabia que estava falando de filosofia. Mas Detinho, que coisa feia é essa? Porque ela está me dizendo, você está sendo indecente. Seja um homem decente. A partir da criança, e seja um homem decente. E é por isso que eu criei meus filhos com o princípio da decência. E quem me conhece sabe disso. Quem convive comigo sabe disso. Porque tem aqueles, viu, prefeita, os aduladores. Aduladores é aqueles que elogiam as qualidades. Pessoa com algum tipo de interesse pessoal. Enquanto a prefeita, claro, querendo... Fizeram um encontro aí há poucos dias das mulheres do União Brasil. Né? Eu falei até, a mesa tinha 5 pessoas, 4 eram da família da prefeita. Mas eu não estou falando isso com sensacionalismo, eu estou cobrando que a gente não pode ser uma casta, uma dinastia, não é? Mas os outros não vão lá e elogiam, entrevista a família toda, faz aquela bajulação. O elogio é o discurso expresso da maneira favorável em louvor de alguém. Cuidado com o bajulador, ele te alimenta com a colher vazia. Cuidado com o bajulador, porque ele vai te alimentar com a colher vazia. Absolutamente, o bajulador, por via de regra,
é medíocre, amoral e antiético, pode ter certeza que é também um caluniador. É o primeiro que vai depor contra você. É só a luz apagar, ele muda. Tem a certeza que a carroça vazia faz muito barulho. Já percebeu? Fica aquele batendo um siri na lata. Então, carroça vazia faz muito barulho. Cuidado com o puxa-saco, que ele também, por vocês estão no poder, pode puxar o tapete. A pirotecnia desses infelizes que deveriam contribuir, porque a concessão pública deveria contribuir com a sociedade para que ela pudesse crescer e evoluir. Então, quando nós dissemos aqui ontem, prefeita, a senhora precisa tomar de volta a essência do seu governo. Porque a senhora precisa fazer uma reforma no seu secretariado que é medíocre. Mas a gente pode falar isso sem querer ser sensacionalista, sem querer fazer mal. Pelo contrário, todos vão dizer, porque são os puxa-sacos, que está tudo bem. Não está tudo bem. A gente já tomou 4 empréstimos, um de 45, um de 65, um de 160 e agora de 400 milhões e não tem uma obra que possa marcar um governo. E quando a gente cobra, portanto, a drenagem pluvial, e eu cobro há quantos anos? E os infelizes dos bajuladores, aqueles que querem montar a sua, como é que eles falam que eu falei? Meu pé de meia. Claro que eu tenho que ganhar. Claro que a rádio tem que vender esses espaços publicitários, que ela tem que pagar energia, FGTS, ISS, tem que pagar os funcionários. É a gasolina que bota em todos os veículos, é o investimento que a direção faz nos seus equipamentos de primeiro mundo. É natural que tem que ter o retorno financeiro. Mas não vender a alma. Não podemos vender a alma porque ser sincero é melhor do que ser falso. Então, prefeita, quando nós falamos aqui ontem, absolutamente, é desejando que a senhora tenha um bom governo. Porque se o seu governo for bom, é bom para todos nós, é bom para o meu neto que vem daqui a pouco, o bisneto, nós vamos passar infelizes. Nós vamos passar, eu vi até uma pergunta nas redes sociais, perguntaram um sábio sobre essa questão da lembrança. Ele falou, olha, você sabe quem era o homem mais rico do Brasil há 100 anos atrás? O apresentador falou, não. Ele falou, também não. Imagina 100 anos atrás, aquela pessoa era a pessoa mais influente que existia no Brasil. E era cheio de bajuladores e de puxa-sacos. Hoje, 100 anos depois, aquela geração toda morreu e ninguém lembra mais dele. Não vão lembrar da gente daqui a pouco. Não é? Então, prefeita, absolutamente, nós fazemos isso com a grandeza do jornalismo que tenta ser correto ao máximo. Claro que nós temos falha. Então a senhora tem que dar um basta, tomar para si o protagonismo, dar um murro na mesa e dizer, olha, vou mudar, até para o bem de todos. Se a senhora não quer tirar por causa da amizade, por causa do carinho, por causa disso, por causa daquilo, da influência política, mude! Essa relação quase que incestuosa da Imurc com a Secretaria de Infraestrutura tem que mudar, prefeita. Os erros estão aí na cara de todo mundo. A obra lá do Coveima 1 que explodiu no outro dia e nós pagamos com dinheiro público de novo para refazer. A obra da recuperação da Olívia Flores que explodiu porque fizemos uma bitolagem menor. A obra que foi feita ali do terminal, que nunca deveria ter feito um terminal. Um centro tão apertado como de Conquista, era uma estação de transbordo. Parava, descia, entrava e ia embora. Temos que pensar essa cidade com a grandeza que ela merece, prefeito. E o seu secretariado precisa ser mudado com urgência. Para o bem da senhora e para o bem da nossa amada Vitória da Conquista. Toca o barco. Deusdete Dias, colocando os pingos nos is.